apoiadores do mandato, que nessa noite vão participar conosco dessa conversa com o professor Eduardo Faiani. Eduardo Faiani, além de amigo, quero te agradecer, Eduardo, a participação nesse nosso vivo. Tem um ativismo político importante na luta por uma estrutura tributária justa no Brasil. E com outros profissionais de diversas áreas e com trabalhadores, auditores fiscais e algumas entidades, coordenou a elaboração da proposta de reforma tributária justa e solidária. Eu tive a honra de trabalhar com eles e no sentido de construir a proposta da oposição na Câmara dos Deputados. Eu, ano passado, fui designado pelo líder da oposição, à época pela líder, a deputada Jandira Fegali, e eu já era responsável pelo núcleo de economia do PT na Câmara e acabei desfrutando, eu diria assim, mais intensamente da convivência com Eduardo. Quero, Eduardo, em seu nome, parabenizar todas e todos que participaram da elaboração da proposta de reforma tributária solidária, justa e solidária. E lhe agradecer a sua participação hoje e lhe pedir que nos apresente. Depois eu vou propor também entrarmos na pauta da, digamos assim, proposta emergencial em função da pandemia, mas, primeiramente, o trabalho de vocês, as instituições e, particularmente, a nossa intervenção, nossa, que eu digo, de todas as instituições, com o seu protagonismo, Charles, pela FENAFISCO e tantas pessoas que participaram. E peço que fale um pouco da proposta de reforma tributária justa e solidária. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa página do deputado Florencio, que é um amigo, digo que hoje ele é um amigo ao longo desse trabalho todo que nós fizemos, e que teve um papel fundamental mesmo, da articulação política, de transformar esse estudo técnico em uma proposta legislativa, né? O papel dele foi fundamental. Quer dizer, talvez vocês não saibam, porque a mídia esconde isso da sociedade, mas na reforma tributária a mídia só falava de dois projetos de reforma tributária. Um que se chamava PEC 45, que é o que estava tramitando na Câmara, e o 110, que estava tramitando no Senado. Esses dois projetos não são propostas de reforma tributária, são propostas de reforma da tributação do consumo, né? O que é absolutamente insuficiente. Então, a oposição, naquele momento, né, todos os partidos da oposição, né, um trabalho que foi coordenado pelo deputado Florencio, né, ela acabou consolidando um outro projeto de reforma tributária, né, que é o substitutivo, o nome é meio chato, mas é o substitutivo 178, um substitutivo global, a PEC 45. Né? E esse é um fato que todos os partidos da oposição fecharam com essa proposta. Esse substitutivo é assinado, além do deputado Florencio, pelo deputado Ivan Valente, Jandira Fegali, Molon, enfim, todos os líderes dos partidos de oposição. Só que a imprensa, infelizmente, nunca divulgou esse trabalho. Né? E o que ele se diferencia quer dizer, e esse trabalho, na verdade, como o deputado Florencio estava dizendo, o ponto de partida dele foi um estudo técnico, né, feito por mais de 40 especialistas. Né? Esse estudo teve apoio da Anfip, da FENAFISCO, né,
e de várias outras instituições, como o Conselho Federal de Economia, o DIES, Instituto de Justiça Fiscal, INESC, Oxfam Brasil. É um trabalho com apoio de muita gente, né? E que depois... Então, esse foi o ponto de partida desse substitutivo da oposição. Esse ponto de partida, esse trabalho técnico, a gente trabalhou nisso desde 2017. Tem um livro de mais de 900 páginas que faz um diagnóstico da tributação no Brasil e um segundo volume que apresenta propostas para mudar, né? O que é o fundamental da nossa proposta? O fundamental da nossa proposta é o seguinte: olha, no Brasil, nós somos, acho que, campeões ou vice-campeões mundiais em tributação sobre o consumo, né? 50% de tudo que é gerado no Brasil vem do consumo, né? Enquanto que nos Estados Unidos é 17%. Né? Por outro lado, nós tributamos muito pouco a renda e patrimônio. Nos Estados Unidos chega a 50%. Na Dinamarca chega a 60%. A média da OCDE é 35%. E no Brasil nós tributamos 20% de renda e patrimônio. Então, a questão central do nosso sistema tributário, que é isso é aí que a gente vê o que os economistas chamam que é um sistema tributário regressivo, né? Ele taxa mais quem ganha menos, né? Porque nós tributamos muito consumo e pouco a renda e patrimônio, né? Então, a ideia central do nosso... Por que o consumo é ruim? O consumo é ruim porque se um produto que tem 30% de imposto na renda de quem ganha R$ 1.000 equivale a R$ 300. Né? E na renda, esses R$ 300 na renda de quem ganha R$ 10.000 é uma parcela muito menor. Quem ganha R$ 100.000 é quase nada, tá certo? Então, ele penaliza mais os pobres. O nosso projeto, em síntese, só para dar uma introdução geral, ele propõe o seguinte: o que nós temos que fazer? O que é fundamental? O fundamental é aumentar a tributação sobre a renda e o patrimônio e, ao mesmo tempo, diminuir a tributação sobre o consumo e sobre a folha de trabalho. Essa que é fazer esse equilíbrio, né? E o projeto propõe medidas nesse sentido. A gente estimava, com os dados de 2015, que era possível, tecnicamente era possível, aumentar a tributação sobre renda e patrimônio em 300 milhões, né? E, por outro lado, você reduzir a tributação sobre consumo e folha de pagamento em 350 bilhões, caso você não queira aumentar a carga tributária. Então, em linhas bastante gerais, né, a ideia fundamental do nosso projeto é essa, e com isso nós aproximaríamos o Brasil perto, ainda distante, mas mais perto da média dos países da OCDE. Eduardo, saudar aqui, que estão nos acompanhando pelo Facebook, Nilza Martins, Wilson Menezes e mais 13 pessoas, Márcio Gabeira, Vinícius Videira, Cirlan, Celeste, Fábio Pereira, Miguel Sique, José Tosado, Natan Benevides e muitos outros que nos acompanham. Então, nessa sua primeira intervenção, além de destacar os volumes vultosos que é possível arrecadar com tributos sobre renda e patrimônio, deu para entender que não é aumento da carga tributária sobre a classe média, os trabalhadores. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de tributar que tamanho de renda, que tamanho de patrimônio, porque é comum, Eduardo, você sabe, eu coletei assinaturas tanto para a substitutiva global, como para cada dispositivo daqueles 10 ou 11 artigos específicos. E quando chegava em tributação de renda, de patrimônio, deputados, eu fui com quilos de papel para dentro do plenário, fiquei nos corredores mais de um mês fazendo isso 24 horas por dia,
E tinha parlamentar que dizia, não, patrimônio não, renda não, que vai pegar a minha. E eu dizia, deputado, nós não estamos falando de salário de 10 mil. Ele dizia, primeiro ele dizia, vai pegar o pobre. Eu dizia, não, mas pobre, salário mínimo, 5 salários mínimos, 10 salários. Ele dizia, vai pegar a minha. Eu dizia, a sua, o que vai tributação é o salário? Eu dizia, eu tentava explicar. Explique para nossos internautas que nos acompanham. Nós estamos falando de que ordem de grandeza, Eduardo? Nós estamos falando em tributar mais 0,09% da população. Não é nem 0,1% da população. Ou cerca de menos de 3% do total de pessoas que contribuem para o imposto de renda da pessoa física. Nós temos um universo de 30 milhões de pessoas que contribuem para a pessoa física e nós estamos falando de 700 mil pessoas. É disso que nós estamos tratando, né? Na verdade, vou dar um exemplo concreto. Então, os bancos eles tiveram lucros aí de 120 bilhões. Né? Então, vamos pegar um banco, o Itaú. O Itaú teve um lucro de aproximadamente cerca de 30 bilhões. Né? Muito bem. Esses lucros eles são distribuídos aos seus acionistas, tá certo? Que são pessoas físicas. Então, você pega desses 30 bilhões, suponha que o Itaú tenha distribuído 20 bilhões. Né? Distribuído para quem? Para os acionistas do banco. Então, essas pessoas que são sócias do banco recebem esses lucros e dividendos e eles não são taxados, doutor Florencio, você sabe disso. Né? Eles não são taxados. Quer dizer, então, uma pessoa que ganha... Eu não sei se tem professor que ganha 5 mil reais, mas se tiver um professor que ganha 5 mil reais, ele é taxado em 27,5% na fonte. E um acionista de um grande banco, ele não é taxado em nada, tá certo? Então, tem estudos nossos que mostram o seguinte, estudos da Receita, na verdade, né? Quanto mais aumenta a renda, né, maior é a renda isenta de tributação. Então, uma pessoa que ganha, por exemplo, 400 mil reais por mês, tá certo? Ela tem cerca de 70, 80% da sua renda isenta de tributação. Tá claro? Nós estamos falando aqui dos super ricos, né? dos bilionários. Você sabe que os bilionários brasileiros, teve a revista Forbes publicou recentemente, você tem 230 bilionários brasileiros. Eles tinham, em 2014, 2015, um patrimônio de cerca de 400 bilhões. Em 2019, o patrimônio deles aumentou para 1 trilhão e 200 bilhões. É quase 20% do PIB. E o paradoxo é esse. As pessoas que têm muita renda, os super ricos, eles têm uma série de mecanismos, né, para não pagar imposto de renda. Por exemplo, a não tributação de lucros e dividendos. Por exemplo, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 27,5%. Quer dizer, uma pessoa que ganha 6 mil reais ou ganha 500 mil reais por mês, paga 27,5%. Como é que é nos outros países capitalistas centrais mais desenvolvidos? A alíquota máxima do imposto de renda, quem ganha 500 mil reais, 100 mil reais, 80 mil reais, ela é em torno de, em média, em torno de 45%. E vários países praticam essa alíquota de 50% a 60%. Né? Então, qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é acabar com a isenção da não tributação de lucros e dividendos. Esse é o ponto central. Segundo, desonerar as camadas que ganham menos. Quem ganha até 3 salários mínimos não tem sentido pagar imposto de renda, isenta, certo? Depois você desonera, em vez de uma pessoa ganhar 6 mil reais, pagar 27,5, ela tem que pagar menos, pagar 18, 20, uma coisa assim. Mantém os 27,5% para uma camada e aumenta para quem ganha, aumenta de 27,5% para 35%, para quem ganha entre 40 e 60 mil reais, e 40% para quem ganha mais de 60 mil reais até o infinito. Tá certo? Quem ganha mais de 40 mil reais por mês no Brasil é cerca de
é 2,7 2,7%, menos de 3% do total de contribuintes. Né? Do ponto de vista da população, eu já falei isso, é menos de 0,1% da população. Então, em suma, são várias as medidas. 0,1%. 0,1% da população. 0,1% da população. Tá certo? Então, a nossa proposta é baseada nisso. Do ponto de vista da renda, tem uma série de medidas, mas a mais importante é essa: acabar com o fim da não tributação. Tem uma nova tabela progressiva do imposto de renda, onde você desonera os pobres, desonera um pouco, reduz a alíquota para a classe média e aumenta para quem ganha mais de R$40 mil por mês, né? Num padrão inferior ao CDE. Né? Então, só essa combinação de medidas, Afonso, a gente estimou em 2015, os dados de 2015, todo ano mais de 70 bilhões. 170 bilhões. Quer dizer, quase 20 anos de economia da reforma da Previdência, né? Do 1 trilhão lá que o Guedes queria, certo? Só com essa medida. Né? Mas tem outras medidas também que têm que incidir sobre o patrimônio. Antes de te pedir para falar sobre as outras medidas para além de tributação de lucro e dividendo, na sua fala tem dois componentes que eu tenho relação direta e eu quero lhe pedir uma explicação. De um lado, tem aquelas PECs, a 45 e a 110, que são quase que simplificação tributária. Só que os tributos do consumo, como eles existem hoje, eles incidem no consumo dos trabalhadores, da população em geral. Então, de alguma forma, vir essa simplificação, por exemplo, somada à oneração da cesta básica, sem tributar o andar de cima, aí sim estaríamos, então, falando de aumento da minha interpretação. A minha pergunta é: existe uma relação entre simplificação e patrimônio, tributação dos mais ricos? Como é que essa combinação entre a simplificação e, esperamos, a não tributação da cesta básica se combina com a tributação de renda e patrimônio? O que é que isso tem a ver para os trabalhadores, para a classe média? Tem alguma coisa a ver, Eduardo? Sim, muito bem colocado, porque o debate sobre a reforma tributária, antes da crise agora sanitária, né, estava colocado aí, como você falou, duas propostas que praticamente são muito parecidas, né, que, pasmem, quer dizer, elas não mexem na questão da renda e do patrimônio, mantém esses mecanismos todos de desoneração das rendas mais altas absolutamente como é hoje. E ela se resumia, na verdade, numa reforma sobre o consumo, ou seja, a ideia de simplificação do consumo. Quer dizer, não atacava a questão central da nossa tributação, que é essa anomalia entre alta tributação do consumo e baixa tributação da renda e do patrimônio. Então, ela só focava no consumo. E aí a ideia qual que era? A ideia era simplificar. Então, hoje eu tenho muitos tributos, não tem problema, nós acabamos com todos esses tributos e criamos um tributo só, né, que estamos chamando de Imposto sobre Valor Agregado, alguma coisa nesse sentido. O IVA. IVA. Então, simplificar é importante, mas não resolve o problema central. E outro problema da simplificação é que agora nós estamos vendo a importância do Estado Social brasileiro, a importância do SUS, a importância do Bolsa Família, a importância do benefício de prestação continuada, da Previdência. Mas como é que isso é financiado? Isso é financiado por uma série de tributos, de contribuições,
que eles queriam acabar com todas elas e criavam um imposto sobre o valor agregado que não vinculava nada, tá certo? Então, não vinculava esses recursos ao financiamento do BPC, da Previdência, do SUS, etc. Tá claro? Então, vejam, são propostas que aprofundariam a desigualdade social. Primeiro, por destruir a proteção social. Segundo, por mexer no consumo. E aí o que você está dizendo é verdade. Quer dizer, os cálculos são difíceis de fazer, etc., mas tem alguns estudos, até do IPEA, que mostram que a tributação do consumo, como eles queriam fazer, não altera praticamente em nada a regressividade. Absolutamente em nada. Tá certo? Então, você continua mantendo a carga do tributo. Qual é o problema da carga do tributo? E tinha também essa questão que você colocou de acabar com todos os subsídios da cesta básica, etc., etc. O que poderia ampliar enormemente o custo desses produtos para as camadas mais pobres. A questão central é a seguinte: os ricos, o pobre, ele consome tudo que ele ganha, tá certo? E o rico, ele ganha, tá certo? E faz aplicações no mercado financeiro para outra parte, tá claro? Então, se você tem um país onde a metade da tributação é sobre o consumo, você vai penalizar mais aqueles que consomem, e que têm uma renda menor. Quer dizer, então, proporcionalmente, o tributo no pobre, sobre a renda do pobre, pesa muito mais do que a renda da pessoa que é rica. Por isso que é injusto. E, infelizmente, os dois projetos, você trouxe bem essa questão, os dois projetos que estavam no Congresso Nacional, que eram disseminados pela grande imprensa, não enfrentava a questão da baixa tributação da renda e patrimônio. Portanto, esse projeto da oposição, que você teve um papel importante na soldagem disso, as áreas técnicas de todos os partidos políticos também tiveram um papel importante na soldagem disso. Era um projeto que dizia em alto e bom som, tá certo? Que não basta simplificar o consumo, nós temos que reduzir o consumo, simplificar, mas reduzir o consumo, mas taxar renda e patrimônio. Bacana, Eduardo, saudar aqui muitos internautas, não vou poder citar o nome de todos e todas, e nem responder a todas as perguntas, mas Antônio Carlos Xavier, Fábio Pereira, Celeste, Gisélia, Herbert, Natan Benavides, Vinícius Valadares. Então, Eduardo, além da tributação de renda do lucro e dividendo, que você explicou, nós também temos a possibilidade de tributar patrimônio e herança. Para os nossos internautas que nos acompanham, qual é a diferença de tributar patrimônio e de tributar herança? Por favor. O patrimônio, a herança é algo que a pessoa recebe, os pais faleceram, ele recebe uma herança. Por que os países centrais, a França, por exemplo, taxam herança? Na França, se eu não me engano, é cerca de 60% do imposto de herança. Isso é uma coisa interessante de mostrar, porque isso é um princípio liberal clássico. Sabe? O liberalismo diz assim, as pessoas têm que ter igualdade de oportunidade. Então, se eu tenho duas pessoas que estão no ensino fundamental, as duas estão lá estudando direitinho, aí um recebe uma herança de 20 milhões, tá certo? Ele está em vantagem em relação ao outro colega dele que não recebeu herança nenhuma, tá certo? Por isso que a herança ela é taxada, E em vários países do mundo a taxa é alta, de 50%, 60%. Na média dos países é algo em torno de 30%, 25%. 30%.
Agora, o que acontece no Brasil? No Brasil, a maior parte dos estados, esse é um imposto estadual, né? A maior parte dos estados cobra 4%. 4%. Né? Nós estamos falando, não estou falando de herança, para a pessoa que recebeu uma herança de 100 mil reais. Tá? Estou falando de heranças de alto valor. É claro que você tem que isentar os valores mais baixos. Uma pessoa que recebe uma herança de 10 milhões de reais, tá certo? Ela é tributada em 4% na maior parte dos estados, enquanto que a média dos países capitalistas é em torno de 30%, e em vários países é acima de 50%. Né? Então, esse é um exemplo típico de que nós taxamos pouco a herança. A questão do patrimônio, o que me chama muita atenção é um imposto chamado Imposto Territorial Rural, né? O ITR, né? Que é cobrado sobre a zona rural. Então, veja que coisa interessante. O ITR, quer dizer, o Brasil é um país que o agronegócio representa 50% das exportações, quase um quarto do PIB, tá certo? E a média do que se paga de ITR no Brasil é algo em torno de R$ 2.500 por ano, a média, uma propriedade. A arrecadação do ITR, Afonso, no total da receita tributária da União, é em torno de 0,1%. 0,1% a contribuição. O orçamento da União é cerca de 1 trilhão e 400 bilhões, e você arrecada cerca de 1 bilhão de ITR, tá certo? Que é a propriedade rural, tá certo? Então, esse é um outro exemplo típico, né? E um outro ponto que vale a pena destacar é o imposto sobre grandes fortunas, tá certo? Que está na nossa Constituição desde 1988 e nunca foi feito, e a maior parte dos países capitalistas centrais já fizeram isso. E isso foi, hoje em dia, muitos desses países deixaram até de cobrar o imposto sobre grandes fortunas, mas ele foi fundamental porque as diferenças, as disparidades entre pobres e ricos eram muito grandes. Então, você taxando a grande fortuna foi uma forma de você reduzir essas desigualdades, né? Então, na nossa proposta, nós recolocamos, é uma proposta que está em pauta desde 88, é uma bandeira importante de todos os partidos da oposição, incluindo o PT, tá certo? Mas para você taxar quem ganha mais de 10, quem tem uma fortuna superior a 10 milhões, né? Com alíquota menor, quem tem mais entre 10 e 20 milhões é uma outra alíquota menor, e quem tem mais de 30 milhões de patrimônio, de fortuna, de patrimônio, tá certo? E, de novo, nós estamos falando de 0,1% da população, tá certo? 0,1% da população. E o que é importante nesse caso é que ninguém está inventando a roda, ninguém está com... O que é interessante é assim, isso não é uma política socialista, comunista, bolivariana, tá certo? Isso é algo que é aplicado em todos os países capitalistas, certo? Tem a ver até com... Né? E aqui no Brasil você fala alguma coisa desse tipo, parece que é uma coisa da esquerda, não é? É algo que é aplicado há muito tempo nos países capitalistas centrais. Bacana, Eduardo. Me permita aqui destacar Adriano Souza, Dora Guimarães, Wilson, Petilda, um abraço carinhoso, Petilda, obrigado aí pela audiência. Edson Júnior, parabéns, Edson, trabalho aí em Várzea Nova. Miguel, cacique Tumbalalá, lá de Curaçá, parabéns, Miguel, o seu trabalho. Herbert pergunta: taxar renda e patrimônio. Pergunta não, apoia, reforça. Saídas para uma estrutura tributária mais justa. Cláudio Meirelles, Eduardo, além de amigo, é o presidente do sindicato do Sindicefaz, dos trabalhadores da Secretaria da Fazenda, e que, óbvio, participando da FENAFISCO, não é isso? Com a liderança nacional de Charles, toda essa equipe, de alguma forma, contribuiu
com a elaboração. É uma tradição. Contribuiu, assim. Eu estive na Bahia, eu estive lá no sindicato, eles me receberam muito bem, eles tiveram um papel importante como parte da FENAFISCO nesse processo. O Cláudio, várias perguntas, mas eu vou intervenções. Zé Maria e Cláudio têm duas perguntas que eu vou provocar aqui. Messias Passeco, Naides Barros, Maria Xavier, Eugênia Ferraz, Marcos Pinho, Nara Beatriz, Senilson Silva, João Macedo. Eu vou parar de citar nomes para fazer dois comentários. Um é Zé Maria, nos provoca a também fazermos alusão que as grandes empresas, os grandes empresários, além de não terem sob si tributos, também são sonegadores, né? Ele aludindo a esse fato que é notório. E Cláudio dizendo que a tributação efetiva do patrimônio e da renda é um caminho para a superação da segunda onda do coronavírus, que está atingindo a economia. Então, com essas duas observações, eu gostaria de, Eduardo, você citar como é que você vê a proposta de reforma tributária, digamos assim, emergencial. A oposição, na nossa divisão de trabalho, a tarefa da emergencial está com a liderança do meu amigo, companheiro deputado Henrique Fontana, um grande deputado, e sei que vocês estão trabalhando intensamente nisso. E a pergunta de Cláudio nos permite que você nos informe como é que está o andamento e o que é que vocês estão entrando como prioridade para a reforma tributária justa e solidária emergencial. Ótima pergunta, porque essa crise é muito grave. Eu tenho dito que, enfim, essa crise, para mim, ela pode ser devastadora para o Brasil, porque o Brasil, a questão da desigualdade vai pesar nisso. Eu estava vendo outro dia, pode ser devastadora porque até agora ela chegou na classe A e B, agora que ela está entrando na classe B e E. Então, o Brasil tem, Afonso, eu estava vendo os dados do IBGE, são 53 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, uma linha de pobreza de $5 por dia, né? A paridade de poder de compra, mas é um dado é um dólar de 2011. Então, você tem 50 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. E a pobreza, ela não é só renda, a pobreza é condições de moradia, falta de água, falta de saneamento básico, etc, etc, etc. Então, como é que você vai... 53 milhões de pessoas é mais do que a população da Espanha, é 10 vezes a população de Portugal. Como é que você vai isolar essas pessoas? Então, é o peso da desigualdade, né, que vai fazer, infelizmente, do meu ponto de vista, acho que as pessoas não estão entendendo isso, os economistas, muitos governadores, muitos prefeitos, há uma necessidade de voltar com a economia, mas talvez isso seja precipitado. Enfim, só para dizer que o Estado vai ter que salvar a população, vai ter que aumentar. Eu acredito que vão ter esses 3 meses de renda que foram dados pela ação da oposição, é bom que se diga, né, que a oposição, inclusive, eu acompanhei esse projeto, queria dar um salário mínimo, né, o Bolsonaro queria dar R$200, no final o Congresso fechou com R$600. Me permita, viu, Eduardo, muito oportuno, só para registrar e eu te retorno a palavra. Desculpe eu te interromper, mas o governo Bolsonaro sequer enviou uma proposta de renda emergencial para o parlamento. Exatamente. O PT, o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, e ali tem um papel importante de coordenação do ex-ministro Aloysio Mercadante, mas tem uma equipe muito robusta, a ex-ministra Tereza Campelo, você próprio, Guilherme Melo,
Nelson Barbosa, Esther e tantos outros, né? E outras. E o PT fez uma proposta consistente de R$ 1.045. O governo não mandou nenhuma proposta. Um deputado da base do governo, Eduardo Barbosa, tinha um texto lá. E o governo anunciou, nas articulações em plenário, uma proposta de R$ 200. Esticamos a corda ali na disputa e conseguimos os R$ 600. E agora a disputa é sobre o salário do setor privado, dos trabalhadores até 3 salários mínimos. A proposta do governo é demitir, editou para esse caso uma medida provisória, demitir e autorizar o saque do seguro-desemprego e do FGTS. Mas também na tributária o governo está atrasado, né? Voltando a palavra para você, por favor. Não, foi bem lembrado. Esse trabalho foi, você tem toda a razão. O Aloysio Mercadante teve um papel importante, Tereza Campelo. Eu participei, não tão diretamente, mas desse trabalho. Mas, enfim, eu só estou querendo dizer o seguinte, que talvez sejam necessários, eu tenho quase certeza que 3 meses vai ser muito pouco, porque eu acho, infelizmente, que a crise no Brasil vai ser muito maior do que as pessoas estão achando, pelo peso da desigualdade, da pobreza, etc. É muito difícil você isolar as pessoas nessas condições. Então, talvez sejam necessários mais 3 meses, enfim, que vai demandar do Estado. O Estado tem que pagar essa conta. E o que vai acontecer no ano que vem, quando nós começarmos quando essa crise for menos amenizada, enfim? Eu tenho certeza, Afonso, eu tenho certeza. Tá certo? A gente já vê hoje eu estava vendo declarações do Paulo Guedes, de várias outras pessoas. Não, temos que, para retomar a economia, temos que retomar a agenda de reformas. Tá certo? Quer dizer, hoje eu tenho certeza que a partir do momento que você domar essa crise, para enfrentar o déficit, eles vão querer voltar com a austeridade ainda mais radical do que vinha sendo aplicada. Tá certo? Infelizmente é isso. Então, é nesse contexto que nós pensamos, esse grupo de pessoas, gente, vamos fazer o seguinte, nesse momento nós temos que pensar numa reforma tributária emergencial, tá certo? Emergencial. Emergencial não para esse ano, porque esse ano, por 2 razões. Esse ano, a importância das políticas fiscais e monetárias, tá certo? Depois você não consegue aprovar nada na tributação que passa a vigorar imediatamente, ela só passa a vigorar a partir do ano que vem. Então, para 2021, até como uma forma de frear esse retorno da ortodoxia, que mata, né? Uma ortodoxia econômica que mata, e ela vai voltar com força, até como dar elementos, né? Para reforço da capacidade financeira do Estado, tá certo? Para que ele continue fazendo políticas ativas, etc., e medidas de reforço à proteção social, nós pensamos num projeto emergencial. Né? Esse projeto foi disponibilizado num documento, uma carta, chamada Tributar os Ricos para Enfrentar a Crise. Tá? E esse documento, desse trabalho todo que foi feito no passado, né? Nós escolhemos 6 medidas, algumas que não estavam lá na proposta original, como, por exemplo, taxar mais os bancos em caráter emergencial, tá certo? Essa é uma das medidas. Então, nós escolhemos 6 medidas. Essas 6 medidas, elas têm um potencial de aumento da arrecadação tributária de torno de 270 bilhões de reais, tá certo? E acho, viu, Afonso, se naquele projeto anterior nós fizemos todo o esforço para não aumentar a carga tributária, agora, em 2021, 2022, tá certo? Eu pessoalmente acredito que tem que aumentar a carga tributária em 2021. Mas a carga tributária de quem? A carga tributária do 0,1% da população. Tá certo? Por exemplo, aumentar a taxação sobre os bancos. Hoje, eles pagam uma contribuição social sobre o lucro líquido de 15%, tem que aumentar isso, pelo menos por um período de 2 anos, para 30%, para 35%, para 40%,
O Congresso decide, tá certo? Enfim, nós estamos propondo um conjunto de medidas emergenciais, né, com potencial de aumento de arrecadação de 270 bilhões adicionais. Isso como o quê? Como uma antítese, como uma forma de você reforçar a capacidade do Estado, tá certo? E oferecer alternativas para que a austeridade radical que o Guedes tem tentado implantar no Brasil não retorne. Então, nós vamos dar elementos à sociedade, à oposição, vai dar instrumentos financeiros, né, para você pensar numa outra política econômica a partir da superação dessa crise. E só mais um detalhe, desculpe me alongar, depois que nós depois que nós fizermos esse documento, o trabalho que nós estamos fazendo agora é transformar essas propostas em projetos de lei. Né? Projetos de lei. Eu acho que essa semana a gente consegue terminar. Acho que na semana que vem a gente vai ter um documento consolidado e nós queremos oferecer esse documento como um subsídio ao Parlamento brasileiro. Queria encaminhar para você, especialmente pelo trabalho que você está desenvolvendo, pela articulação política que você fez nesse campo no passado. Então, eu acredito que a partir... o deputado Paulo Teixeira também tem contribuído muito nessa área. Então, esse é um pouco o esforço que a gente está fazendo. Semana que vem, acredito que nós vamos ter um documento com mudanças legais. Olha, para fazer mudar isso, um plano completo para poder ser apresentado para o Parlamento, porque nós temos que aproveitar 2019, 2020, tá certo? Até dezembro de 2020, essas questões têm que estar aprovadas para o Estado poder reforçar sua capacidade de financiamento de 2021. Esse aspecto, só para usar a expressão assim, muito da política e técnica, né, Eduardo? É o chamado princípio da anualidade, para todos estão nos acompanhando. Quando é aprovado um tributo ou uma alteração da estrutura tributária, ela só pode valer no ano seguinte. Por isso que Eduardo está enfatizando a importância de aprovar agora, em 2020, porque só pode ser aplicado no ano seguinte. Então, aprovando em 2020, vai valer para cobrar o tributo em 2021. Então, me permita, Eduardo, saudar aqui Claudeilton Luiz, Naides Barros, Messias Pacheco, Neuracia Azevedo Moreira, Eugênia Ferraz, Nara Abraão, Senilson, Roberval Lopes, Valdirene, João Macedo, Nilza Martins, Zé Carlos Leandro, Ellen Razan, Patrícia Sange, Maria Leonor, Marcos André, Ângela Dias, Edenilson Villani, Lenira Soares, Matheus Cotrim, Wilson Menezes. O Wilson pergunta se a gente pode ter um país que a gente diga esse tem uma estrutura tributária do ponto de vista de tributação dos mais ricos e desoneração ou baixa tributação dos mais pobres, que possa ser um exemplo. Outra pergunta que eu acho interessante, além dessa de Wilson aqui para destacar, é a pergunta: a reforma que nós estamos propondo tem reforço de arrecadação só para o governo central ou também para estados e municípios? Essas duas perguntas. Tem algum país que pode ser um exemplo? E a proposta que nós trazemos de reforma tributária justa e solidária também, digamos assim, reforça o caixa de municípios e estados, Eduardo? Vou começar pela segunda parte. Sim, uma das premissas do nosso trabalho é reforçar o federalismo, o que a gente chama de federalismo fiscal, né? Autonomia, União, estados e municípios
tem que ter autonomia tributária, fato que hoje essa autonomia, nas últimas décadas, os estados e municípios foram perdendo, né? Então, sim, essa foi uma das premissas do nosso trabalho. A questão da tributação ideal é assim, quando você tem, de forma geral, quer dizer, o que eu poderia trazer uma síntese é assim: quando você pega os países capitalistas, que são relativamente menos desiguais, né? Você vai ver que, enfim, tem a especificidade histórica de cada um, etc. Mas eles têm duas características que são interessantes. A primeira é um estado de bem-estar social, né? A ideia toda de que você... Por exemplo, agora, o sistema de saúde inglês, né? que o primeiro-ministro da Inglaterra saiu do hospital, agradeceu ao sistema de saúde inglês, que sem o sistema de saúde inglês, o serviço que ele presta, é um sistema público, universal e gratuito. Foi uma das inspirações do nosso SUS, tá certo? Então, isso é o Estado social, o mecanismo de proteção social, né? Então, esses países, em geral, têm esse sistema de proteção social e, segundo, para financiar esse sistema de proteção social, eles têm um sistema tributário que taxa mais os ricos, ou seja, o sistema tributário que é progressivo. Então, você taxa mais as altas rendas e transfere esse recurso para financiar o sistema de saúde inglês, a educação gratuita em todos os níveis de ensino, etc. Então, esse é um ponto importante. O Brasil, em 88, nós conseguimos começar a fazer um Estado social, um embrionário ainda, e é um avanço. A Constituição de 88 é um avanço para o Brasil, na história do Brasil. Só que nós não fizemos a reforma tributária, tá certo? O sistema tributário, nós não fizemos uma reforma tributária que taxasse os ricos até para sustentar esses novos direitos que foram conquistados em 88, né? E pelas mudanças que vieram posteriormente, né? Para vocês terem uma ideia, o sistema tributário brasileiro ele guarda muita relação com o sistema tributário com a reforma tributária que foi feita em 66, 67, em plena ditadura militar, tá certo? Então, vejam, quando a gente propõe mudar estruturalmente esse sistema, é isso, que ele não pode ficar em cima do consumo só, tem que taxar renda e patrimônio e reduzir o consumo, é aí que você faz a ponte. Quando você faz isso, e ao mesmo tempo preservar o mecanismo de financiamento do Estado Social, isso é importantíssimo. Nós vamos precisar de mais SUS, vamos precisar de ampliar o investimento do SUS, só para dar um exemplo, tá certo? Então, você tem que também preservar, tem que mudar a questão da regressividade, taxar renda e patrimônio e reduzir consumo, mas você tem que preservar os mecanismos de financiamento da proteção social, né? Então, vejam, a proposta que a gente faz essas duas coisas, garante o equilíbrio federativo, tá certo? E aproxima, como eu já mencionei, aproxima o Brasil, a tributação brasileira, da média desses países capitalistas relativamente menos desigual, tá certo? Então, essa é um pouco a ideia. E a nossa proposta, né, Afonso, você sabe disso, que além dela ser justa e solidária, ela é sustentável, né? Porque nós também incluímos, né, a tributação ambiental, tá certo? A tributação ambiental, hoje em dia, na Europa, a ideia toda é que até 2021, 2022, ela represente 10% da tributação, né? O total que é arrecadado é em cima de tributos ambientais que preservem o meio ambiente, a sustentabilidade, etc. Então, a nossa reforma tributária ela se espelha muito nessa experiência dos países que são relativamente menos desiguais. Bacana, Eduardo. Saudar Durval Libânio.
Bom, tem uma pergunta aqui de Adriano, se a gente tem chance de passar uma reforma tributária emergencial no Congresso esse ano. Eu vou tentar responder, e Eduardo também. Saudar Benedito Medeiros, Zé Carlos, lá do Pilar, no município de Jaguarari. Um abraço, Zé Carlos, a todos aí. Edson Júnior pergunta também se há relação entre a proposta de reforma tributária e a dívida pública e os juros da dívida. Mas aí, Eduardo fala, eu acho que é outra coisa, mas a gente vem ao assunto. Herbert pergunta se o documento que você citou também é o que está no site da FENAFISCO. Eu acho que a gente tem que olhar, Herbert, se é esse. Muita gente apoiando a tese da tributação de lucros e dividendos. Saudar a vereadora Ana Rita Tavares, de Salvador, que entrou aqui na nossa discussão. Ana Rita, Eduardo, ela faz um mandato com centralidade no movimento de proteção dos animais. E eu não sei se a Ana Rita já estava conectada quando Eduardo teve a participação indireta do cachorrinho dele aí na nossa conversa. Como é o nome dele, Eduardo? É ele ou é ela? É Olívia. Vem aqui, Olívia. Vem aqui. Vem aqui. Olívia, bacana. Muito bacana. Aqui é Olívia, até aqui. Olívia está de isolamento social também, né? Matheus Cotrim também provocando uma reflexão sobre o projeto do PT de reforma tributária nesse contexto e a alternativa do governo, que é mais arrojo. Gabeira falando da emenda da unificação dos tributos, PIS, COFINS, e perguntando se isso não... e também de ICMS, de ISS, e ele dizendo que isso não está retirando a competência tributária de entes federados. E realmente, Gabeira, tem muita polêmica. Valdo, Valdirene, Luria Pena, Carlos, Verônica, Tina e Eduardo Frederico. Eduardo Frederico dizendo que a região do Cisal, Valente, Conceição do Coité, acompanhando. Na minha avaliação, no que me cabe aqui, eu tenho que dizer duas coisas e transmitir para Eduardo a pergunta. Primeiro, eu considero que o trabalho feito não só pelos líderes dos partidos de oposição, mas também pelas entidades nacionais aqui, lembrar a FENAFISCO, CONAFISCO, mas as outras entidades também, Conselho Federal de Economia e também os professores, mas as pessoas de Eduardo, eu estou citando Eduardo e Charles, mas outras pessoas que foram nas bancadas, foram nos líderes, foram nos gabinetes, e Eduardo e eu fomos, coincidentemente, no mesmo dia, na reunião do Consórcio do Nordeste. E também eu tenho que reconhecer a forma cordial com que o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro e o presidente Rodrigo Maia receberam a nossa proposta nesse dia em que protocolamos de reforma tributária justa e solidária e sustentável, como bem lembrou oportunamente Eduardo, e lembrar aí o deputado Nilton Tato, todo o ativismo pela sustentabilidade ambiental, mas lembrar também que Aloysio Mercadante, apesar da formação de economista, foi um dos que primeiro trouxe a pauta, porque fica parecendo que tem que ser ecólogo, biólogo, não, é uma concepção de desenvolvimento com sustentabilidade. Lembro, inclusive, que o senador Jacques Wagner tem feito um mandato focado nesses
aspectos do desenvolvimento com sustentabilidade. Mas eu quero dizer que essa recepção de Rodrigo Maia, que foi lá no dia do lançamento da nossa proposta, Aguinaldo Ribeiro também, e vários outros parlamentares de partidos de centro já se pronunciaram na comissão especial, senadores, senadoras a favor da tributação de renda e patrimônio. Então, Adriano, respondendo a sua pergunta, eu considero que podemos ter algum êxito ainda em 2020. Claro que, como já explicou Eduardo, pelo princípio da anualidade, algumas medidas tributárias só vão poder ter recolhimento de tributo o ano que vem. Entretanto, eu quero dizer a Edson Júnior, que perguntou aqui sobre o contraste entre a nossa proposta e as do governo, e Gabeira sobre os outros tributos. Amanhã, Eduardo, nós vamos ter também uma Vivo com o Guilherme Melo. E aí nós vamos tratar dos temas macroeconômicos e do contraste da oposição entre o projeto neoliberal e o projeto nosso, no global, da macroeconomia, de gestão macroeconômica, e também da tributária, das distinções de concepção. Mas agora eu quero transmitir... Ana Rita também mandando a mensagem, a vereadora do Movimento de Proteção dos Animais, mandando uma saudação para você pela sua experiência de sensibilidade, de ter também em casa seu melhor amigo. O Gabeira perguntando se é vantagem o IBS. Eu peço a vocês a compreensão, eu vou sugerir que a gente faça essa pauta mais, digamos, macroeconômica e de confronto de projetos amanhã com Guilherme Melo. Mas agora eu queria transmitir uma das perguntas, Marise Cadibé, Janilson, Franklin Santana, Elis, Roberley, Idelfonso Cordeiro, Catarina Hospital, Antônio Fernando. Desculpem as e os que eu não consegui citar, muita gente, agradeço a audiência de vocês todas e todos, podem ir entrando, mandando perguntas, o que for possível, eu vou responder e transmitir para Eduardo. As mais macroeconômicas, amanhã a gente faz um debate com o Guilherme, mas eu quero provocar aqui, Eduardo, a refletir conosco, nos explicar sobre se há alguma possibilidade de, na reforma tributária emergencial, termos alguma incidência não anualizada, ou seja, alguma medida, algum resultado que, na emergência do coronavírus, signifique, digamos assim, reforço de caixa. É possível, Eduardo, termos algum dispositivo legal aprovado nessa reforma tributária emergencial que o recolhimento seja feito ainda no ano fiscal de 2020? Primeiro dizer que o Guilherme Melo eu tenho o meu colega da Unicamp, é um excelente economista da nova geração, uma pessoa maravilhosa e que também contribuiu muito nessa parte da reforma tributária. Ele foi quem organizou a parte de reforma tributária no programa do Haddad de 2018. A gente, enfim, trocou muita ideia nessa etapa. Então, vocês vão ter uma ótima discussão amanhã sobre tributação e macroeconomia. A questão da anualidade, Florência, se eu não me engano, só tem um tributo, que é o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. A gente, enfim, hoje a gente vê aí os bancos ganharam, já mencionei aqui, 120 bilhões de lucros, todos eles, os privados, cerca de 90 bilhões, e eles pagam 15% de contribuição sobre o lucro líquido, tá certo?
Então, num momento como esse, quer dizer, em caráter emergencial, a gente está propondo que isso aumente para 40%, 35%, 40%, estamos chegando aqui no consenso. E isso, por ser uma contribuição social, se eu não me engano, ela precisa de 90 dias para entrar em vigor. Tá certo? Então, se aprovar isso, sei lá, em junho, tá certo? Por volta de setembro, outubro, daria para entrar em vigor, porque as contribuições sociais têm essa questão de 90 dias. Se eu não me engano, eu não sou muito conhecedor das especificidades da questão. Mas o fundamental E como é realmente... que fica a tabela de renda? Hã? E o imposto de renda, como é que fica a tabela de imposto de renda nessa proposta nossa? Então, a gente está trabalhando, o ponto que está pendente é essa tabela de imposto de renda, porque a gente está, para o plano emergencial, Florencio, a gente está trabalhando com duas situações. Uma tabela para 2021, né? E essa tabela depois ela mudaria para 2023, alguma coisa assim. Porque, por conta da crise, né? Quer dizer, você vai ter uma perda de arrecadação, então você não pode fazer... Você pode ampliar a taxação de quem ganha mais de 40, 60 mil reais. Isso você pode fazer, tá certo? Mas a isenção da classe média que nós vamos fazer, ela tem que ser um pouco mais suave no primeiro momento e depois aumente mais, né? O problema do Brasil é o seguinte, né? Você tem cerca de 70% dos trabalhadores ganham até 3 salários mínimos, tá certo? Então, se você desonera num primeiro momento, você pode ter uma perda de arrecadação. Então, essa calibragem que a gente está fazendo. Mas a ideia geral, se não em 2021, mas para 2023, alguma coisa assim, a ideia geral é essa que eu falei para você. Taxa mais que ganha mais de 40 salários mínimos, né? A alíquota máxima do imposto de renda aumenta de 27% para 35%, e para quem ganha mais, 40%, desonera quem ganha até 3 salários mínimos e reduz um pouco os 27,5%. Em vez de 27,5%, você faz de 22%, 20%, 18%, mas é uma desoneração da classe média. E taxa mais quem ganha mais, porque, como eu já disse aqui, nós estamos falando de 0,09% dos brasileiros. Obrigado, Eduardo. Citar aqui Julita Almeida, Dami Lima, Ivan Soares, ex-prefeito de Nova Redenção, do PT, na Chapada Diamantina. Um abraço aí à prefeita Guilma, Eduardo Frederico, também perguntando como fica a tributação de tributos indiretos na proposta. Eu acho que essa pauta a gente discute amanhã também. Entenda, Eduardo, e te convido para estar amanhã conosco, até porque nós já temos mais de 1 hora de conversa, apesar de parecer que é pouco tempo por causa do estilo, apesar de ser um tema aparentemente árido, muito técnico. Eduardo trata ele de uma forma muito acessível às pessoas. Maria Francisca, Casa de Itaipa-Mirim, Janúzia, Marli Carrara, Eduardo, internautas aí, companheiros e companheiras, é dirigente da União Nacional de Moradia, e a famosa União, um movimento de moradia, né, popular, e que outro dia saiu nas redes e na TV paga de mais audiência, com o movimento de Sem Teto, movimento de moradia em São Paulo, com um importante trabalho solidário de distribuição para famílias acampadas, moradores em situação de rua. E parabéns, Marli, por todo o conjunto do movimento de moradia, por sua liderança. Lindinalva de Paula, Patrícia Carneiro, Américo Santiago, Josélio, Francisco Lúcio, Antônio Assis, o Baldo Araújo, Guida Silva, Arleide,
Ezequias, Liane, Roberto, Francisco, Yuri, Ridalva. Bom, agradecer a todas e todos, agradecer, Eduardo, antes de te passar a palavra para você fazer uma última intervenção, dizer que o trabalho que vocês têm feito nos orientou na Câmara e no Senado, só para as pessoas entenderem, é a 45 na Câmara, a 110 no Senado, e todo o trabalho que, digamos assim, a figura que corporificou, podemos dizer assim, que individualizou essa liderança foi Eduardo. Nós, Eduardo, faríamos primeiro com Guilherme e depois a tributária, porque trataríamos do tema mais macroeconômico, da disputa de projetos. Tivemos uma reunião o ano passado com a Aloysio, aqui presencial em Salvador. A nossa pretensão era ter uma bateria de seminários, reuniões aqui presenciais, e aí com o isolamento social, te agradeço. E por causa da agenda é que a gente vai tratar a macroeconomia amanhã, e antes tratou da tributária. Eu quero, por último, Eduardo, te perguntar, você disse que vocês vão transformar a emergencial em propostas de projeto de lei. E nós, então, vamos, digamos assim, ali na oposição, no Congresso, Câmara e Senado, entrar na pauta. A pergunta que eu lhe peço responda aí, nessa oportunidade, já se despeça dos nossos internautas, mais de uma hora. A pergunta virão dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, que é a 45 e a 110, e a nossa, que é uma emenda substitutiva a eles, ela é focada no constitucional, não é? É uma emenda, a PEC 45, PEC é a emenda constitucional. Vocês trataram desse tema, se vão também, porque, por exemplo, a tabela de imposto de renda. Eduardo, eu tenho desenvolvido uma tese, vou te mandar. Ontem estava na capa, inclusive, do 247, da Fórum. Agradeço ambas por terem publicado esse artigo. Está também na página de uma tendência do PT, chamada Democracia Socialista. E eu tenho defendido a tese, com o início da pandemia, houve um início de uma crise de governo. O governo Bolsonaro era um governo que vivia sucessivas crises. Entretanto, diante da responsabilidade de governar com um tema de alta urgência e gravidade, a pandemia, ele não conseguiu cumprir sua responsabilidade no tema da saúde e no tema da economia. Na saúde, ele teria que para contenção da expansão, é o isolamento social. O governo não só não tomou providências, e apesar de Mandetta ter saído muito elogiado, os elogios se reportam exclusivamente a ele ter defendido isolamento social. Ele foi o ministro que acabou mais médicos. Então, só na Bahia, Eduardo, eles tinham quase 300 milhões de hospitais e leitos construídos e instalados em operação pelo governo do Estado, que o governo federal não credenciava, não compartilhava o financiamento. E esse era o ministro Mandetta. Entretanto, nós temos que reconhecer que ele defendeu o isolamento social. Mas também, se ele defendeu, ele não executou ações para implantar o isolamento social, inclusive nos vários níveis federados. De outra parte, também não tomou as providências para estruturar o SUS na saúde. Na economia, nem tomou providência, como nós já falamos aqui hoje, no sentido de garantir a renda dos informais. Foi um projeto do PT e de um deputado da base, um outro projeto de um deputado da base Bolsonaro. O governo Bolsonaro nem mandou projeto, medida provisória, nada.
ainda ficou atrapalhando o Onyx Lorenzoni aí, insistindo que tem que ter CPF. E na economia, se não fez isso na saúde, na economia, além da renda dos informais, a renda dos formais, o financiamento da micro e pequena empresa e uma conversão industrial para, digamos assim, convivermos com a economia num ambiente de isolamento que nós não sabemos quanto tempo durará. Ele não tomou nenhuma dessas providências, que são as maiores responsabilidades dele. Isso afundou o governo numa crise de governo. O governo não governa. E aconteceu que o Congresso e o Judiciário, e muitas vezes os prefeitos e os governadores, começaram a tomar medidas que seriam da responsabilidade do Executivo Central. E é uma crise institucional. Por causa da crise de governo, surge uma crise institucional, se é que nós podemos dizer assim, do bem. O governo não toma as providências na saúde e na economia, o Congresso toma. Porque todo mundo sabe, aumento de despesa obrigatoriamente teria que partir do Executivo. O PL, que criou a renda emergencial, não partiu do Executivo. Depois o presidente queria proibir os prefeitos e os governadores de botarem barreiras sanitárias, instalarem barreiras sanitárias para tomar temperatura, ver a sintomatologia dos transeuntes. Perdeu no Supremo, editou a medida provisória e perdeu no Judiciário, perdeu no Supremo. Então, eu considero que esse mapa de quais providências devem ser tomadas pelo Congresso, pelo Judiciário, pelos governos municipais e estaduais para atender a população nesse ambiente. Então, eu vou te mandar depois o artigo, se você não viu ainda, no 247. Mas a pergunta é em sintonia com o que foi pontuado por Adriano. Iana, muita gente entrando, Jean entrando agora, Rosângela Bonfim, Marlene Mucida, Aurenívia Marques, Francisco Bento, Washington Carneiro, Jean de Oliveira, João Carlos, Isomar Barrense. Isomar Barrense é de Pilão Arcado. Parabéns, Isomar, obrigado por você entrar. Pilão Arcado, imagine, Eduardo, na margem esquerda do São Francisco, daqui para Juazeiro deve dar uns 550, quase 600 quilômetros, e de Juazeiro para lá, 270 quilômetros. Imagine, nós estamos podendo dialogar com Isomar, que é presidente do PT de Pilão Arcado, e ao mesmo tempo com essa aula do professor Eduardo. Então, professor, para te provocar uma reflexão em sua despedida, nós, então, temos talvez alguns tributos que podem ter incidência sem anualidade. Talvez seja essa provocação também. Como o governo não realizou a revisão da tabela do imposto de renda, pode ser que uma medida legislativa nessa reforma emergencial seja também uma revisão da tabela de imposto de renda. Não só ao rever, porque, para as pessoas entenderem, quando o governo não faz a revisão da tabela de imposto de renda, ele aumenta para baixo. Ele pega as faixas de renda de menor renda e bota dentro dos que têm que pagar tributo. Então, ao fazer a revisão, ele desonera algumas faixas de renda. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos também, numa nova tabela aprovada em lei, instituir uma tributação acima, no andar de cima. Essa talvez seja também uma alternativa de tributo, só que me parece que sobre ela incide também a anualidade. Mas, Eduardo, suas últimas considerações, eu quero te agradecer muito. É sempre muito bacana, prazeroso te encontrar, e para nós uma aula em seu nome, parabenizar todas e todos ativistas, técnicos que construíram a proposta da reforma tributária justa, solidária e sustentável. Eduardo. Bom, Francis, responder as duas questões. Você fez uma pergunta importante, duas questões importantes.
A primeira é se precisa mexer na Constituição ou se por leis ordinárias, né? Você fez essa pergunta. Esse plano emergencial, se eu não me engano, só tem uma medida que é a mudança constitucional. As outras são legislações ordinárias, não é, então é mais fácil de aprovar, né? Quando a gente fala, uma das nossas medidas, ela contempla essa tua preocupação que é importante, que é a não correção da tabela progressiva do imposto de renda. Então, quando a gente pensa uma nova tabela progressiva do imposto de renda, mais fim de não tributação de juros e dividendos, né, nós vamos isentar, né, quem ganha até 3 ou até 4 salários mínimos. Então, isso vai ser resolvido numa dessas medidas que nós estamos propondo. Mas eu tenho quase certeza que isso é anualidade também. Você tem que aprovar esse ano para passar a valer o ano que vem, né? E por último, eu queria fazer uma reflexão muito rápida. Eu acho que essa crise, a gente não sabe ainda quais vão ser as consequências dela, mas eu tenho uma intuição, uma percepção de que, como essa crise, a crise de 2008, ele afetou as finanças, aumentou os grandes bancos, mas não afetou tanto a população. Essa crise, por ser a questão da saúde, ela está afetando a vida de cada pessoa, né? As pessoas estão em casa, ou quem não consegue ficar em casa, está preocupado com os seus familiares, com pessoas queridas. Muitos, infelizmente, sofreram perdas. Então, eu acho que está havendo uma conscientização maior, né, da importância de alguns dogmas contra alguns dogmas econômicos, né? Quer dizer, a ideia é que o mercado resolve tudo, certo? O mercado está aí, o mercado não resolve, tá certo? A importância do papel do Estado em situações como essa é fundamental, né? Você citou aí os governos a atuação do Mandetta. Na verdade, eles estão querendo destruir o SUS, tá certo? Isso vem desde 2016, desde o pós-impeachment. A ideia é privatizar o SUS. O Mandetta também, a ideia dele é essa, acabar com mais médicos, etc., passar para coisa para o setor privado. Essa era uma diretriz fortíssima, e nós que somos defensores dos direitos sociais no Brasil sempre tivemos muita dificuldade de levantar essa tese, tá certo? Porque é quase uma unanimidade na imprensa. O SUS é ineficiente, o SUS não sei o quê, vai para o SUS, tem fila, tem aquilo. Eu pergunto, se não fosse o SUS, como é que nós estaríamos hoje? Certo? Se não fosse... veja aí países que não têm... Até o próprio Estados Unidos não tem um sistema público universal de saúde. Olha a situação que ele está. Bem mais grave do que outros países que têm um sistema de proteção social. O presidente francês, recentemente, fez um discurso dizendo o seguinte: olha, nós temos que mudar nosso conceito, nós temos que parar de ver o nosso estado de bem-estar social como um problema, como um custo, mas ele tem que ser visto como um valor importante da sociedade. Porque sem esse sistema de proteção social, como é que nós lidaríamos com essa crise, né? Então, eu acho que vai crescer, esse é um dado que eu quero colocar, para os embates futuros, né? Porque nós vamos ter que reconstruir esse país depois desse desgoverno todo. Você falou muito bem, quer dizer, nós temos um governo que nem gerencia a crise sanitária, nem gerencia a crise econômica, né? Entre outras coisas, né? Então, vamos ter um debate importante para reconstruir o país. E nesse debate, eu acredito que vai crescer novamente na cabeça das pessoas, na consciência das pessoas, a importância do Estado, né? E a importância da proteção social. Quer dizer, nós também travamos o debate lá no Congresso, Florencio, sobre a Previdência, né? Sobre a Previdência Social. Eu pergunto para você, fizeram a reforma, a oposição conseguiu barrar uma série de maldades, de coisas absurdas que queriam fazer, tá certo? Mas mesmo assim, hoje você tem 10 milhões de pessoas que recebem o INSS urbano,
20 milhões de pessoas que recebem o INSS urbano, 10 que recebem o INSS rural, 6 milhões que recebem o BPC, tá certo? 7 milhões que recebem o seguro-desemprego. Né? E se você somar isso tudo, dá mais de 40 milhões de pessoas. Se cada pessoa tiver mais 2 membros da família, nós estamos falando de 120 milhões de pessoas que têm pelo menos R$ 1.300 para sobreviver, tá certo? É isso que a Seguridade Social está sendo o grande colchão de amortecedor, né, dessa crise. Né? Essa que é a verdade. Imagine se nós não tivéssemos esses mecanismos. O próprio Bolsa Família, você não faria essa operação que foi feita de dar dinheiro para o cadastro único se nós não tivermos o Sistema Nacional de Assistência Social, uma lei orgânica da assistência social, né, onde você tem o Bolsa Família, o cadastro único, que é uma coisa que foi feita em 2003, tá certo? Por grandes brasileiros. Hoje eu vejo muitos pais do Bolsa Família, pais do cadastro único, mas uma das pessoas que foi minha amiga é a professora Ana Fonseca, que infelizmente faleceu recentemente. Ela, nos governos petistas, tem um papel fundamental em todo esse processo, né? Então, sem me alongar mais, quer dizer, eu vejo aí que nós vamos, para pensar o futuro, eu acho que nós vamos ter condições melhores, né? Tanto para reforçar a importância do papel do Estado, quanto para reforçar a importância do sistema de proteção social brasileiro, né? Que está em processo de destruição desde 2016. Né? Então, nós temos que barrar esse processo e fortalecer esse processo. E daí que a questão da reforma tributária entra emergencial no primeiro momento, né? Entra como, vamos dizer assim, para dar sinergia, né? Se você tem que ampliar o gasto aqui, de onde vem esse recurso? Esse recurso tem que vir da tributação do menos de 0,1% da população do Brasil. Então, acho que essa que é a ideia e que eu queria deixar para o final. Mas, enfim, agradecer a você. Você sabe disso. Eu já tive várias vezes com você, em vários embates no Congresso. Né? Admiro demais o seu trabalho, a seriedade com que você a tua capacidade de articulação, incorporação das pessoas. Então, quando você me convidou, Florência, para mim é um prazer, tá? Estou à sua disposição sempre que você precisar. E agradecer aí os internautas, né, os nossos amigos da Bahia, pelo tempo que vocês estão dedicando aqui a essa nossa conversa, né? E agradecer a todos pela audiência. Bom, antes de eu encerrar, eu quero só registrar, entrando muita gente aí agora, registrar a entrada de Zinoel Fontes, Ney Robson, Flávio Cordeiro, procurador do município de pré-candidato vereador, parabéns, obrigado, você está Ed, João Carlos, Jaqueline Silvia, Angela Araújo, gente na movimento da agricultura, construindo a pauta do Plano Safra Emergencial da Agricultura Familiar para garantir alimentos em pandemia. E parabéns, Elisângela, saudar a FETRAF, a Elisângela é dirigente da FETRAF, a pessoa Zival, saudar o MPA, o Movimento de Pequenos Agricultores, saudar também Cimeia Rodrigues, Dora Guimarães, um beijo carinhoso. Eduardo, você é um querido, parabéns, seu trabalho, sua competência, uma pessoa super bacana, amigo querido, é um prazer estar com você, a gente aprende muito e você tem cumprido um papel muito importante de coordenar essa relação entre os especialistas, as entidades da área. Mandar um abraço mais uma vez para Charles em seu nome, todos os profissionais do fisco, tanto do fisco federal, dos estados, Cláudio aqui na Bahia, os IAs sindicalizados, sindicalizadas
tanto auditores fiscais, como também agentes de tributos. Mandar um abraço carinhoso para todos vocês, na pessoa do meu amigo Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. E lembrando vocês, amanhã, às 19h, uma discussão sobre a crise econômica e a pandemia do Covid, com o professor Guilherme Melo. Vocês vão também conhecer. Aliás, Guilherme esteve aqui na Bahia quando nós viemos fazer o debate pela Comissão Especial da Câmara, Eduardo, da Reforma Tributária. Guilherme veio conosco, além de Bernardo Api e do presidente da comissão, o deputado Hildo Rocha, lá em Feira de Santana, com um requerimento do federal Zé Neto, que é o nosso pré-candidato a prefeito lá em Feira de Santana. Edu, um abraço carinhoso para você, saúde para você, para toda a sua família. Boa noite, obrigado. Boa noite a todas e todos. Muito bom.